Aquilo que a gente tinha nas nossas anotações aqui, algo dentro daquilo que o Senhor quer impartir conosco. Então hoje eu vou falar com vocês, eu vou conversar com vocês. Não tenho isso como uma pregação, porque eu acho que eu nem prego, eu converso. Então vamos conversar sobre algo hoje aqui, para a gente poder construir um pensamento, e eu vou usar as minhas anotações para isso. Então vamos ver o que vai dar no final, amém? Mas fica aí com o seu coração aberto. Se você não me conhece ainda, você não acostumou com a barba, então fique em paz. Daqui 5 minutos você está legal comigo, tá bom? E se você tiver com muito sono aí, porque o assunto está um pouco devagar, você não dorme, você dá um glória a Deus. Aleluia! Eu já sei que você está com sono, mas você não dormiu, tá bom? Fica comigo. Eu quero falar com vocês hoje sobre um assunto, sobre altar, sobre altares. Eu vou tentar construir esse conceito a partir da Bíblia. Eu vou ligar meu cronômetro para eu saber quanto tempo eu estou gastando, porque senão eu vou demorar mais do que eu devia. Tá ligado? E eu vou falar de altar. E eu quero falar mais uma coisa sobre altar, sobre resgatar um altar, remir o altar, pagar o preço de algo que estava em dívida. Então, se eu fosse colocar um nome nisso que nós vamos falar hoje, vamos falar sobre remindo altares. Amém? Mas antes nós oramos. Pai, nós te pedimos, vem mais uma vez, Pai. Fere a terra mais uma vez. Nos impacta mais uma vez. Vem com teu Espírito, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito, Senhor. Nós queremos ser impactados pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Nós almejamos pelo último grande avivamento na terra. Não é mais um avivamento que nós queremos o último grande avivamento na terra, antes da Tua vinda e da Tua volta, Pai. Nós queremos participar disso. Então nós oramos, Pai, nos ensina a resgatar os nossos altares. Nós queremos estar aptos. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Levamos o nosso pensamento cativo em Cristo, a pessoa de Cristo. Queremos pensar como Cristo pensou. Nos deixa ouvir a Tua palavra, o Teu pão, o Teu alimento, com a mente de Cristo, do Teu Filho. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Então, irmão, nós estamos falando de remir. O que é remir? A gente pode trocar a palavra remir por recuperar, comprar de volta, resgatar. E aí a gente vai falar de altar. E a gente chama esse lugar aqui de altar, porque na verdade ele imita algo que realmente já foi um altar. Mas vamos ver dentro de um conceito bíblico o que é altar. E no Antigo Testamento nós encontramos em quase todos os livros da Bíblia alguma menção ao altar. Nós podemos encontrar vários textos que descrevem vários tipos de altar compostos por materiais diferentes. Você vai ver altares que eram feitos de terra, outros de pedra, outros de madeira, outros de bronze. Não importa. Em cada ocasião o material queria representar algo. Mas por enquanto não é isso que importa. Alguns elementos são essenciais para que exista um altar. Vamos falar de coisa bem básica. É necessário que um altar seja um local elevado. Por que esse lugar aqui é um pouquinho mais alto? E eu não estou relacionando ele agora com o fato de ele ser um altar. É para que dê mais visibilidade. É para que seja mais público. O que está acontecendo aqui é mais público do que o que está acontecendo aí. Porque esse lugar é um pouco menos elevado do que esse lugar. Entende isso? Então um dos pré-requisitos para que seja um altar é que seja um lugar alto. Ele tem que ser construído onde ele seja visível. Um altar não é feito em lugar escondido, a priori. Ele é em lugar visível. Esse local deve ter relevância, então, ok? É uma relevância. Um altar precisa ter uma base, normalmente de pedra, de rocha firme. Você constrói um altar em cima de uma pedra ou de uma rocha. Eu estou falando de acordo com o conceito bíblico, daquilo que nós vamos acompanhando na Bíblia. Agora, um outro elemento muito importante para um altar, além dele ser alto, além dele estar construído em cima de uma base firme, uma rocha ou uma pedra, é que tem que ter lenha. São elementos do altar.
Uma lenha serve para manter um fogo aceso que vai queimar no altar, a fim de consumir o que ali for ofertado. Então você vai precisar também de fogo, de brasa sempre acesa. Tem que haver uma ignição, algo que inicie esse fogo, para depois que ele vai se manter aceso com a lenha. E por fim nós temos que ter um outro elemento, que é algo que deva ser ofertado, algo que seja oferecido sobre esse altar. E ofertas comuns que a gente via no Velho Testamento são animais, aves, cereais, vinho, azeite, incenso. São alguns exemplos de coisas que nós vimos serem colocados para ser queimados sobre esse altar. E tudo que é oferecido como oferta sobre um altar que queima, ele é queimado, obviamente, e vira fumaça. Agora vamos fazer um exercício aqui comigo. Estou falando coisas óbvias. Se tem fumaça, tem cheiro, não tem? Aroma. Esse aroma do que é exalado num altar, que é queimado no altar, ele chega até as narinas de Deus. Sim, Deus tem narinas. A Bíblia diz isso. E ele se agrada ou não do que foi oferecido sobre o altar, dependendo do aroma que chega até ele. Para Deus, o nome disso é adoração. Isso que chega nas narinas de Deus é uma adoração. Agora veja, pode ter a adoração que ele aprova e a adoração que ele não aprova. Você entende isso? Irmãos, vamos fazer um exercício aqui agora. Vamos trazer bem para a nossa realidade, que vai ficar bem fácil da gente entender. Churrasco. Glória a Deus, né? Nós falamos de palavra até agora, ninguém deu glória a Deus. Agora churrasco, eu ouvi aleluia já. Tem gente que balançou a cabeça, chega e falou em línguas. Sabe aquele cheirinho de carne sendo assada? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou de Brasília. Lá a gente tem influência nordestina, de todos os lugares do Brasil, mas a influência nordestina lá é forte. E eu vou falar algo com propriedade. Meus pais são nordestinos. A gente não sabe fazer churrasco. Vocês do sudeste e do sul sabem fazer churrasco. Então eu estou falando de algo que vocês conhecem bem e que eu invejo o que vocês fazem e gosto quando vocês fazem. Então vamos lá. Quando cai aquela gordurinha na brasa, assim, tá com a carne lá e eu senti agora, parece que estão fazendo churrasco. É ou não é? É bom ou não? E quando cai aquela gordurinha da coxinha de frango, bom também. Aí tem gente que ainda pega, faz lá, bota umas ervinhas assim, faz um chumacinho, um negócio, e coloca numa aguinha com sal, bate assim e joga em cima da carne, né? Aí cai aquele troço, sobe aquela fumaça. É bom demais. Então eu estou falando do cheiro, do aroma. Esse é bom, não é? Te agrada? Da mesma forma, se o sacrifício for puro, de acordo com as regras que Deus impôs, o aroma também vai agradar a Ele. Não tem diferença do que eu falei. Enquanto eu falei disso, deve ter gente aqui que é vegetariano e achou bom. Mas não tem diferença para Deus. É a mesma coisa. Agora vamos fazer o exercício contrário. Já queimou lixo? Já passou no lixão? Não sei como é que vocês chamam aqui. Chorume. Sabe? O extrato, o supra-sumo do lixo. Aquele cheiro horrível. Agrada o aroma? Não. É claro que não. Mas é tão óbvio isso, que também é óbvio para Deus. É exatamente assim. Se não for da forma que Ele quer, do jeito que Ele gosta, você pode até chamar isso de adoração, mas Ele não aprova. Mas não é coisa queimada do mesmo jeito? Não sobe aroma do mesmo jeito? Mas não tem uma natureza diferente, uma qualidade diferente? Então é assim para Deus. Então a gente já falou sobre uma alegoria do que seria um sacrifício de adoração e o que acontece com isso quando sobe na presença de Deus. Mas vamos para a Escritura, porque a gente tem que ler a Bíblia porque a gente é crente. Então vamos ler um pouco a Bíblia. Em Gênesis 8, eu sempre falo isso. Se eu falar alguma coisa aqui, você não entender nada, pelo menos folhear a Bíblia você vai aprender. Porque nós vamos dar uma folhadinha. Porque como eu não sei muito, eu gosto de ficar falando, a Bíblia disse.
Gênesis 8, 20 e 21 eu vou ler, tá bom? Deixaram água aqui, deve ser para mim, eu vou tomar de qualquer jeito. Se você achou, pode dizer um amém. Se você não achou, aí você baixa uma Bíblia no celular, que é mais rápido. Ah, tá, tudo bem. Gênesis 8, 20 e 21, eu vou ler aqui. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há fôlego de vida, como fiz desta vez. A primeira coisa que Noé fez quando as águas do dilúvio baixaram e as portas da arca foram abertas foi um altar. Abriu. Primeira coisa, ele saiu de lá desesperado, montou um altar e foi sacrificar. Ele sacrificou vidas puras, nós lemos isso, vidas puras para o Senhor. E vidas puras sacrificadas exalam aroma agradável a Deus. Então o homem no Velho Testamento continuou a adorar a Deus depois disso, oferecendo sobre o altar, nem sempre de forma agradável. A forma de adoração do homem foi se degenerando com o tempo. Você lembra de Caim e Abel? Eles montaram o altar e foram oferecer o sacrifício. Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas Deus não aceitou Caim e nem a sua oferta. E ele não aceitou a oferta de Caim porque ele não tinha aceitado Caim antes, porque o coração de Caim estava inclinado para o mal. Você está entendendo isso? E assim, desde então, teve ofertas oferecidas em altares que não eram agradáveis a Deus. E aí você vai vendo o Velho Testamento inteirinho, e você chega no último livro do Velho Testamento, Malaquias. Você já pode ir abrindo Malaquias. E lá em Malaquias, Deus adverte os sacerdotes, que são os homens responsáveis por oferecer os sacrifícios diante de Deus, de acordo com a lei do Velho Testamento. E Deus adverte os sacerdotes do desrespeito com a adoração a Deus. Vamos ler aqui algum trecho que fala em Malaquias 1. Eu vou ler de 6 a 10. Malaquias 1, de 6 a 10. Ora, o filho deve honrar ao pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Eu sou Adonai, Senhor e Mestre. Onde está o temor, o respeito reverente que me é devido? Questiona o Senhor dos Exércitos a vós, sacerdotes. Ora, sois vós que me desprezam o meu nome, trazendo comida impura ao meu altar. E ainda assim indagam: de que maneira te desonramos? Quando de fato estás declarando mediante nossa atitude que a mesa de Yahvé é sem importância e desprezível. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, isso não é errado? E quando ofereces animal aleijado ou doente, isso também não é errado? Ora, vai, apresenta-os ao vosso governador humano. Será que ele ficará feliz com tal presente? Ele terá satisfação em atendê-los? Questiona o Eterno, Todo-Poderoso. Suplicai, pois, agora mesmo, graça e favor de Deus, para que tenha compaixão de nós. Com esse tipo de oferta, será que ele vos atenderá? Indaga o Senhor dos Exércitos. Ah, se houvesse uma pessoa entre vós que fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Afinal, não tem em vós o menor prazer, afirma Yahvé dos Exércitos, e não aceitarei as vossas ofertas desse jeito. A palavra que Deus deu foi dura. Agora o problema é o seguinte, irmão: a gente não pode abrir esse texto e ler esse texto como se Deus estivesse falando para o povo da época. Deus estava falando para os sacerdotes. Porque eu vou lembrar você como é que funcionava. Você já sabe, mas eu vou lembrar.
existia um templo em Jerusalém. As ofertas tinham que ser levadas para o templo para serem sacrificadas. Mas havia outras cidades em Israel que não eram Jerusalém. E nesses lugares haviam sacerdotes e sinagogas. E o ofertante não ia lá em Jerusalém entregar no templo as ofertas. Ele pegava as suas ofertas e entregava ao sacerdote na sinagoga, que por sua vez ia até Jerusalém para sacrificar. Agora você imagina, o que eram os sacrifícios? O que eram? Ninguém lembra? Animais? Então o cara lá pegava 2 cabritinhos, o outro pegava 3 pombinhas, o outro pegava 3 sacos de farinha, o outro levava 3 botijas de azeite, e aí vai, a cidade inteira. E aí o sacerdote juntava aquele tanto de coisa. E aí você acha que ele ia pegar, encher um caminhão e levar para Jerusalém? Não. O que o sacerdote fazia? Ele vendia todas as ofertas, fazia uma lista: 3 boizinhos, 4 cabritinhos, 3 pombinhas, tantos litros de azeite, e aí vai. E ele vendia tudo e pegava o dinheiro e ia para Jerusalém. Chegava lá em Jerusalém, o que ele achava em volta do templo? Um comércio. Lembra do comércio que Jesus foi lá e meteu o pé? Para que existia aquele comércio? Para o sacerdote que vinha de fora comprar de novo as ofertas e oferecer em nome do povo. Então, qual era o problema que Deus estava chamando a atenção do sacerdote? Era assim: ele vendia o boizinho do cara por R$100. Ó, R$100. Eu vou lá agora e vou ver na lista o boizinho do fulano que eu vou sacrificar agora. Eu chego lá no comércio e falo assim: quanto é que é o boi? Ele fala 100. Oi, você não tem dá para fazer um preço menor? Ele falou: não dá. Poxa, eu vou comprar um bocado aqui. Eu falei: tá, vou fazer o seguinte, eu tenho um que está cego, esse eu posso te vender por 90. Ele falou: fechou. E a pombinha? Ele vendeu por 30. Quanto é a pombinha? Ele falou: 30. Dá para fazer menos? Eu já estou comprando um bocado de coisa. Ele falou: tem uma que está sem uma perninha, essa eu faço 25. Ele falou: ótimo, serve. E o sacerdote pegava e embolsava o resto do dinheiro, pegava os sacrifícios e oferecia para Deus, porque Deus não pede, né, sacrifício. Eu não estou entregando o sacrifício. Pronto, cumpri minha obrigação, vou embora para casa. Aí Malaquias é levantado, porque Malaquias ele tinha esse ministério de cuidar dos tesouros do céu. Era um ministério, ele lidava com essas janelas do céu. Aí Malaquias começa a chamar a atenção dos sacerdotes. Vai dar problema. Vocês estão oferecendo para Deus uma honra que você deveria dar para o seu pai ou para o seu governante, e você não dá nem para Deus. Se você for oferecer o que se oferece para pessoas, as pessoas vão negar. E você está querendo que Deus aceite? Você está entendendo? Essa bronca era para o sacerdote. Então você faz até um ufa, né? Ufa. Então era para o sacerdote. Aí veja o que Deus fala. Vamos continuar em Malaquias ainda. Até aí você entendeu? Nós estamos conversando. Se você não entendeu, fala: não entendi, volta, recapitula. Abre aí mesmo Malaquias, agora no 3. Malaquias 3. Eu vou ler de 1 a 4. Eis que eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante da minha pessoa. E então de repente o Senhor, a quem buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais, virá para o seu templo. E ele certamente vem, anuncie Yahvé. Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Pois ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim passarão a apresentar perante Yahvé ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos primeiros anos. Vamos falar um pouquinho sobre esse trecho. Aí mais na frente Malaquias anuncia da parte do Senhor como profecia, dizendo assim: mas fica tranquilo, vocês estão fazendo isso, mas Deus vai mandar um cara que vai provar essa classe sacerdotal que está agindo de forma errada. Mas ela vai fazer uma prova no fogo.
Ele vai fazer uma prova no fogo com esse povo, do mesmo jeito que se faz com o sabão do lavandeiro, o fogo do ourives. Alguém trabalha com ourivesaria aqui? Não? Melhor, porque eu vou falar algo que é da ourivesaria, e se você soubesse mais do que eu, ia chamar você para falar. Então, já que não tenho, eu falo eu mesmo. Um exemplo, só para você entender. O ourives, ele prova o ouro e a prata, ele recebe lá dos seus clientes, ou ele compra a matéria-prima, o ouro e a prata, para fazer as suas joias. E para ele poder moldar as joias, ele pega, por exemplo, o ouro e coloca no crisol uma pedra, tipo uma bacinha. Ele coloca lá dentro. Aí ele pega um maçarico. Sabe o que é maçarico? Sabe aquele fogo constante, bem forte. E ele coloca lá no ouro ou na prata. E ele queima. Ele queima. Aí toda impureza mineral, vegetal, qualquer tipo de impureza que tem dentro da pedra de ouro ou de prata, ela é queimada. Só que o ouro e a prata não são queimados. Eles são purificados, porque sai toda impureza e eles permanecem. Agora olha que legal. Você sabe como é que o ourives sabe que a prata ou o ouro já está no ponto legalzinho, e aí está na hora dele parar? Ele senta na mesma altura do fogo, do ouro e da prata, e ele coloca os olhos dele no ouro e na prata. Ele fica com fogo aqui. Na hora que ele olha para o ouro ou para a prata, e ele se vê no ouro ou na prata, aí é porque está pronto. Você não entendeu? A matéria-prima só está pronta na hora que ele se vê. Ele vê a imagem dele naquele que está sendo provado. Você está entendendo? Tem gente que está até sentindo calor depois que eu falei desse fogo. Então eu te pergunto, está calor aí? Está abafado? Pensa aí na tua vida. Está difícil? Está apertado? Está incômodo? Tem coisa que está saindo fora e você fala, poxa, mas perdi de novo. Porque o ouro e a prata estão incrustados com uma série de coisas que não são ouro e prata. E só o fogo do ourives consegue purificar. Mas na hora que ele vê a imagem dele no ouro e na prata, ele vai falar, agora eu posso parar. Então se passam 400 anos depois disso. Aí quem vem? Jesus. Lembra que uma das primeiras providências dele, quando ele entra em Jerusalém, ele vai no templo. Qual é a primeira coisa que ele faz? Raça de víboras. Pá, começa a quebrar aquele comércio. Porque o final do livro de Malaquias está dizendo exatamente isso, que ele vem para provar essa raça sacerdotal, os levitas e os sacerdotes que estão oferecendo sacrifício impuro. E ele vai provar eles no ouro, como se prova o ouro e a prata. E ele começou a purificar. Aí Jesus vem e ele começa a inaugurar, junto com João Batista, aliás, João Batista antes dele ainda, ele começa a inaugurar uma nova classe sacerdotal. Aí veja bem, para comigo aqui, pensa. Eu não sei se eu vou ler Hebreus 10 agora. Para comigo e pensa. Quem eram os sacerdotes? Eram todos aqueles nascidos de uma tribo específica, da tribo de Levi, certo? Mas de uma família específica, da família de Arão. Todos esses, os filhos de Arão, e a partir de Arão, todos eram escolhidos para, no templo, oferecer os sacrifícios diante do Senhor, sacrifícios do povo e os seus próprios sacrifícios diante do Senhor. Então não adianta um cara lá do povo vir entrar no templo, pegar e oferecer seu próprio sacrifício. Tinha que ter um sacerdote para representar ele, tinha que ser dessa classe. Agora eu vou lembrar vocês antes. Quando é que eles foram nomeados sacerdotes? Eu vou lembrar você. Lá no Monte Sinai, quando Deus desceu no monte, Deus convidou o povo inteiro para subir no monte. O povo falou, não. Presta atenção aqui. O povo falou, não. Tem muita nuvem, tem muita fumaça nesse lugar. O monte está tremendo, está fumegando. É terrível esse lugar. Vai você, Moisés. Aí Moisés chama Arão, a galera, a trupe dele, eles sobem. Você já sabe o resto da história. E quando eles descem, eles estão adorando o povo, em vez de ter subido para adorar o Senhor. Quando eles descem, eles estão adorando o bezerro.
Aí Moisés fala assim: quem é do Senhor se apresente aqui. Aí só uma tribo se apresentou. Quem era? A tribo de Levi. E por isso o Senhor falou: agora vocês são consagrados para o meu serviço, porque vocês se apresentaram diante de mim. Entendeu? Mas vamos lembrar qual era a intenção do Senhor: que todo o povo fosse chamado para oficiar diante do Senhor. O povo é que não quis. Terminamos em Malaquias. Vem Jesus e ele vai e fala assim: eu vou fazer uma aliança com vocês de novo, que meu pai quis fazer lá no passado e vocês negaram. Eu vou reparar essa aliança. Agora, através de mim, todos vocês têm acesso ao Pai. Vocês estão entendendo? Então depois, na nova aliança, quem é que são os sacerdotes? Quem? Nós. Todos nós. Agora é o sacerdócio de todos os santos. Agora é o sacerdócio de todos os santos. Abre aí em Hebreus 10. Ninguém falou glória a Deus, aleluia ainda, porque não tem ninguém com sono, tá tudo bem. Vou ler Hebreus 10 de 1 a 10, tá bem? Assim, considerando que a lei oferece somente um vislumbre dos plenos benefícios que hão de vir, e não exatamente a sua realidade, jamais poderá, mediante os mesmos sacrifícios repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se achegam para adorar. Se não fosse assim, não teriam cessado de ser oferecidos? Porquanto, se os adoradores tivessem sido purificados de uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, essas cerimônias de sacrifício promovem todos os anos uma recordação dos pecados, porque é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, proclamou: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocausto e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso é Cristo falando. Havendo declarado em primeiro lugar sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não o quiseste, tampouco deles te agradaste, os quais foram realizados conforme a lei. Então completou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. E assim ele cancela o primeiro padrão dos sacrifícios de animais, para estabelecer o segundo padrão. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. A velha aliança exigia sacrifícios sobre o altar constante para que os pecados fossem cobertos diante do Senhor. Tudo bem? Como é que eu tirava a culpa do pecado sobre mim? Todo ano, todos os ciclos da vida, durante todo o ano, eu acumulava os pecados e eu pedia perdão por esses pecados, oferecendo o sacrifício de um animal. Era o sangue derramado para que fosse coberto diante de Deus esse meu pecado, e eu pudesse entrar no ano seguinte, um novo ciclo. E todo ano eu fazia isso de novo. Então o que ele está dizendo é que essa forma da velha aliança era na verdade uma recordação dos pecados todo ano, mas não era a extinção do pecado. Com o sacrifício do sangue de Cristo, do Cordeiro na cruz, o pecado passou a ser pago de uma vez por todas. Essa é a nova ordem da aliança. Amém? A nova aliança é feita por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, o Cristo que nos livra do pecado de uma vez por todas. Nós já não edificamos mais altares físicos. Eu já não pego mais 12 pedras, já não pego mais uma lenha, jogo em cima dessas pedras, já não mato mais um animal e coloco sobre esse fogo que está queimando sobre essa lenha para pedir perdão pelos meus pecados. Nós edificamos altares em nossas vidas, porque Cristo, Ele se ofereceu para que ser queimado sobre esse altar, e Deus aceitou essa oferta por todos nós. E o convite de Cristo é que nós façamos isso com a nossa vida. Você está entendendo? Então a gente deve morrer para a gente mesmo. A gente tem que ser consumido pelo fogo desse altar e exalar um aroma agradável ao Pai, porque o grande negócio aqui agora não é mais só oferecer um sacrifício, esse sacrifício é agradável? Porque nós somos crentes, nós já fizemos esse compromisso. A pergunta é: o aroma que está subindo é bom? Ele está aceitando esse sacrifício?
Ou seja, irmão, o altar é sua vida. Sua vida é um altar. Sua casa é um altar. Sua família é um altar. A sua igreja é um altar. O seu trabalho é um altar. Como anda seu altar? Esse é um momento de análise. Como é que anda o meu altar? Nós precisamos remir, resgatar algumas coisas nesse altar. Precisamos trazer de volta agora, comprar de novo, colocar no lugar certo algo nas nossas vidas. Abre aí Mateus 23. Eu falei desde o momento que eu cheguei no aeroporto, os irmãos foram me pegar, e eu comecei a conversar com os pastores de vocês. Depois que eu vi que eu estava falando umas coisas meio duras, eu falei assim: eu quero declarar que a minha vinda nessa cidade é de paz. E aí ontem à noite a gente reuniu com os irmãos, com os jovens aqui, e de novo eu me vi falando uma mensagem meio dura, né? Eu falei, parei no meio da mensagem e falei assim: eu quero declarar que a minha vinda é de paz. E hoje de novo eu quero falar para você: minha vinda é de paz. No fim você ainda deve querer me amar. Amém? Mateus 23, de 13 a 17. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão a caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para disfarçar encenais longas orações, e por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornas 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Jesus era duro, né, irmão? Continua. Ai de vós, guias cegos, porque ensinais. Se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos. Pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis: se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa. Mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fariseu eram os homens do altar. Eles eram os caras que cumpriam a lei. Fariseu não era moleza, não. Ele conhecia a lei, cumpria a lei toda. Por isso ele era um fariseu. Aí vem Jesus e diz que o altar é que santifica tudo. Ele está dizendo que assim como está o altar, assim está a sua vida. Sua vida, seu estilo de vida, suas escolhas e atitudes é que santificam você. Não é o contrário. Então a gente precisa identificar como é que está o altar das nossas vidas. Há sinais em nós de que demonstram se estamos com esse altar, com altares degenerados ou não. Você está entendendo isso? Vamos ver alguns sinais desses? Vamos voltar para a gente, que é fácil a gente ficar falando dos outros. Eu estava falando dos fariseus, só que agora eu voltei para nós. Agora, olha só os sinais de que alguma coisa está degenerada nos altares da nossa vida. O ego se apresenta, você cresce, a vaidade domina, o dinheiro começa a ter importância demais, as coisas boas se tornam sagradas. O que é bom agora não é mais só bom, é sagrado. Parece até santidade isso, né? Então o seu trabalho, seus filhos, o marido, ou a esposa, o ministério, os nossos desejos nos dominam. Ou então o pecado se torna cotidiano. Esses são sintomas de que alguma coisa está degenerada. Porque eu devo amar minha esposa, mas minha esposa não pode estar no centro da minha vida. Esposa deve amar o marido.
mas o marido não está no centro da vida da esposa. Deus deve estar no centro. Aí sim vem a esposa. Deus está no centro. Aí sim vem o marido. Não, mas meu filho, meus filhos, Deus ainda está no centro. Não, mas trabalho, Deus ainda está no centro. São coisas boas, só que a gente pega as coisas boas e coloca sentado no lugar onde devia estar Deus. Isso quer dizer que o nosso altar já está degenerado. Se Deus não está no centro, a nossa adoração já não está alinhada. Então não adianta eu vir cantar, eu vim ofertar, eu vim dizimar, eu andar na rua e fazer o bem, eu pregar uma palavra, a oferta não foi aceita. Você entende? A gente precisa alinhar algumas coisas. Eu falei de sinais, agora vamos ver sintomas. Os sintomas são perda da alegria. Tudo ruim. Não tem motivação. O cara acha que vir para o culto, orar na igreja, orar no monte, evangelizar na rua, sei lá, qualquer coisa, é perda de tempo. Não tem alegria. O cara acha que o culto demora demais. Meu, gente, o cara já falou 35 minutos e não terminou ainda. Quem não fala em 35 minutos, que não tem mais nada a falar, não. Eu já falei assim. Hoje eu não consigo fazer nada em 35 minutos. Já deu 35 minutos, não sei o que eu vou fazer agora. O louvor demora. Já repetiu 1, 2, 3, 10 vezes. Ninguém aguenta mais isso. A mesma música 10 vezes. Ah, não, tem outra agora. Meu Deus, agora vai repetir. Tudo está ruim. Isso é um sintoma. Não tem motivação para coisas novas, sabe? Ai, meu Deus do céu, mudou tudo de novo agora. Para que mudar? Saco cheio disso, a gente continua como está. Para que ficar mudando agora? Sabe, o cara começa a viver do passado. Bom era naquela época. Você lembra aquele tempo? Ah, aquilo que era bom. Saudosismo, bom era antes, né? Você começa a ficar amarrado. Sempre precisa de mais. Nada chega para você. Você nunca tem para dar. Irmão, ninguém tem tão pouco que não possa dar. Não existe isso. Se você é um cara que está sempre, nunca chega para você, e você nunca tem nada para oferecer, é um sintoma de que o altar já está contaminado há muito tempo. Tá ficando duro, né? Estou falando rindo assim para você rir, para poder ficar mais leve o assunto, para você me amar. Você começa a ficar em prisões, sabe? Prisões emocionais, dogmas, prisão financeira. É um sintoma. Você se torna uma pessoa que não suporta ser tratada, não suporta ser ensinada, não é submisso. E veja que submissão é diferente de obediência, porque submissão é exterior. Ou melhor, submissão é por dentro. É o contrário, submissão é algo que eu entendo e por isso eu me submeto. Agora, obediência é uma coisa externa. É para os outros verem. Tá bom, não concordo não, mas obedeço. Sou obediente. Submissão, eu falo, é verdade. É verdade. Eu preciso me submeter a isso. Eu entendi. Então você se torna obediente. Ah, vou obedecer. Uma pessoa sem transparência. Tua palavra não é sim, nem sim, nem não, nem não. Sim pode ser não e não pode ser sim, não sei, talvez. Eu vou, vou. Que hora? Não sei, eu chego lá. Sabe esse papo? Nunca tem firmeza, a pessoa não pode contar com você. Você não flui no espírito, de jeito nenhum. Povo almático. Começa a chorar, levantar a mão, rolar no chão, babar. Fora disso. Entende? Aí o cara não tem mais manifestação dos dons. Ele já se afastou disso há muito tempo. Irmão, qualquer coisa que tenha relevância em nossas vidas é um altar. Se isso toma o lugar de Deus na sua vida, esse altar é um altar que deve ser resgatado. Eu vou dar um exemplo meu rapidamente. Não é um testemunho. Deus me livre de contar o meu testemunho aqui, ou qualquer lugar. Eu falo assim brincando, porque demora, é triste, eu choro.
É ruim. Mas é porque eu vou falar uma coisa ruim de algo, de um altar degenerado que deve ser resgatado, e eu vou usar o meu exemplo. Porque eu estava falando disso hoje à tarde, né? Para falar bem, você pode usar o exemplo dos outros, mas para falar mal é melhor você falar de você mesmo, que aí, pelo menos você não ofende ninguém, e graças a Deus é algo resgatado da minha vida. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Antes de eu me render aos propósitos do Senhor de forma plena, que a gente nasce no lar evangélico, eu nasci. Eu me converti com 13 para 14 anos. Você nasce no lar evangélico e se converte depois. Você vai para a igreja que o pai e a mãe leva, depois você é encontrado por Deus. Ou você encontra Deus. Mas tem um outro processo que acontece mais na frente na vida, que é você começa a descobrir um propósito em Deus. Aí é outra história. Isso aconteceu comigo mais lá na frente. Bem mais na frente. Porque eu fiquei segurando isso, sabe? Até eu me render. Essa é uma outra história. Essa é a parte do testemunho que eu não vou contar agora. É outra história. Mas antes disso acontecer dessa forma plena, eu trabalhava de forma secular. Eu trabalhava para empresas da área privada em Brasília, no ramo imobiliário, trabalhava muito, ganhava equivalente ao trabalho, era bem legal, bem bom, mas eu trabalhava para um motivo específico. Eu fazia um esporte, desde muitos anos atrás, que era um esporte automotor, era moto, eu era piloto de enduro, de moto. Então eu trabalhava para comprar os equipamentos, a moto e viajar competindo. Essa era a minha vida. Era segunda a sexta, uma fase melhor, né? Segunda a sexta, muito trabalho, 14 horas por dia, 15 horas por dia de trabalho, intenso, tranquilo, beleza. Quando chegava sábado, não tem família, não tem filho, não tem nada. Tenho que acordar de madrugada, ainda antes do sol nascer, colocar tudo na carroceria da caminhonete e partir para onde eu tinha que ir. E fazer tudo, e depois eu voltava, e quando sobrava um tempinho, se esse fim de semana sobrasse, aí sim eu ia ficar com a família. Deus, então, chorava no caminho quando eu estava dirigindo. O Senhor me faz correr mais rápido. Me guarda de quebrar algum osso dessa vez. Era esse tipo de oração. Então, me diz uma coisa: fazer um esporte é algo ruim? Não. Tá doido? Como isso pode ser ruim? Eu coloquei isso em lugar ruim na minha vida. Eu coloquei isso em lugares de importância muito maiores do que pessoas, por exemplo. Filhos, esposa, pai, mãe, família, amigos. Muitas vezes eles sofreram por causa disso. Mas pior do que isso, Deus já tinha deixado Deus há muito tempo. Eu estava desviado e não sabia. Eu era desviado que orava e lia a palavra. É porque tu pode estar desviado dentro da igreja. Basta você não estar fazendo o que Deus mandou. É duro, né? É paz, eu estou em paz. Irmãos, eu tive que renunciar a isso. Eu tive que tirar algo da minha vida, algo que era lícito, era bom e nem era pecado. Olha só, não estamos falando de pecado. Eu tive que tirar da minha vida. Renunciar foi uma renúncia. Uma renúncia. Se eu entrego o trono da minha vida ao Senhor, o Senhor é o dono da minha vida. Eu renuncio a isso. Vem cá, então você está falando que você não pode fazer esse esporte. Talvez você possa, eu não. Porque isso tem valor para mim. Eu não posso. Eu tive que renunciar. Eu não soube lidar com isso. Então isso tem que sair da minha vida. Tem coisas na tua vida que não são pecados. São coisas boas, mas para você não serve, meu irmão. Está tomando o lugar de Deus na tua vida. Analise isso aí. Eu quis usar isso como um exemplo, porque eu preciso sujeitar todas as coisas. As coisas não podem me ter. Eu preciso ser Senhor da minha vida, para que Jesus possa ser o meu Senhor. Porque Ele é Senhor de senhores. Ele não é Senhor de um escravo. Foi exatamente por esse motivo que Ele tirou o povo do Egito e andou com eles 40 anos no deserto, para que eles esquecessem, tivessem a memória tirada de que é ser um escravo. Porque Ele quer ser Senhor de pessoas que são senhores da sua própria vida, que entregam para Ele a vida. Como Ele pode ser seu Senhor se você é dominado por coisas? Como pode servir a dois senhores, a Mamon e a Deus? Não pode? Entende isso? Eu preciso dominar as coisas para que Ele me domine. Vamos folhear a Bíblia, Mateus 6. O tempo passa rápido aqui, né?
Me deixa avançar mais um pouquinho, irmão, no tempo, para eu concluir. Fica comigo aqui. Mateus 6:24 fala exatamente o que nós estamos dizendo. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Eu não sei se eu vou voltar a fazer isso que eu fazia um dia. O fato é que para mim não tem mais importância. Entende? Não tem mais importância. Eu costumo dizer, as pessoas chegam para mim e perguntam uma série de coisas. Ei, vem cá, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso isso, eu posso aquilo. Uma série de coisas. Eles querem saber qual é a opinião da gente acerca disso. Eu costumo responder para os meus filhos, eu respondo para essas pessoas a mesma coisa que eu respondo. Você é livre para fazer tudo aquilo que você é livre também para não fazer. Você entendeu? Se você é livre para não fazer, talvez você seja livre para fazer também. Nada pode te dominar. Nada. Agora eu quero dizer para vocês que nós levantamos altares na nossa vida pública e na nossa vida privada. Porque eu preciso avançar nesse assunto de altar. A gente poder... Nós já passamos por um momento de análise. Nós não podemos levantar um altar na vida pública sem antes ter levantado um altar em casa, no secreto. Esses altares têm que estar em concordância. Você só vence na rua se vencer em casa. E você não vai abrir isso aí agora, porque nós vamos ter que avançar no tempo. Em 2 Samuel, os capítulos 10 e 11, narra que Davi havia vencido em uma batalha os amonitas. Na verdade, os amonitas nem lutaram com Davi. Davi venceu de WO, eles não compareceram na luta. Eles bateram em retirada de medo. Lá na rua, Davi venceu os amonitas. Os filhos de Amon. Vocês lembram quem são os amonitas? Quem era Amon? Não? Não lembra, né? Amon é um povo que foi originado da relação incestuosa de Ló com uma das suas filhas. Depois que eles saíram de Sodoma e Gomorra, Ló saiu com as suas duas filhas. Sua mulher morreu porque virou uma estátua de sal olhando para trás, vivendo do passado. O altar dela já estava contaminado há muito tempo. Aí tiveram uma relação incestuosa. Nasceu um filho chamado Amon. Ele gerou esse povo, os amonitas. Davi estava lutando com eles na época em que os reis saíam para a guerra. Davi foi lutar lá fora com Amon. Só que é o seguinte, ele foi lutar em modo de falar, porque Davi, ele mandou o exército ir lutar e ficou em casa. Você lembra o que aconteceu quando ele ficou em casa? Enquanto o seu exército estava em Rabá, sitiava Rabá, ele teve relações sexuais com a mulher de Urias, que era um dos homens do exército. Então ele ganhou do espírito que estava por trás de Amon lá na batalha, na rua. Mas em casa ele estava perdendo a guerra, porque Amon é um espírito que está por trás de todas as relações ilícitas. Ele mandou o homem para a guerra e teve relação com a mulher, mano. Então não se engana, não adianta vencer fora de casa e ser derrotado dentro de casa. Não adianta ter um altar público para Deus e não ter o em casa. Não adianta chegar em casa e falar glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, meu irmão, e ser um truculento em casa com a mulher ou com os filhos, e vice-versa. Serve para mulher também, e serve para filho também. Está entendendo? Não adianta ter uma carinha na rua, outra dentro de casa. Um altar tem que estar em concordância com o outro. Que pode ser que você esteja vencendo o espírito no público, mas no secreto você está sendo derrotado. Ou o contrário, você pode estar vencendo o secreto, mas publicamente você é uma negação. Você é péssimo de relacionamento. Péssimo. Você é um ótimo dentro de casa, mas você não consegue se relacionar com as pessoas. Você precisa ter um altar que condiza com outro altar. Tua palavra é sim, sim, não, não. Você é uma pessoa só. Entende isso? Agora vê aí em Marcos 5. Eu não vou querer que você leia também não, desculpe, não veja. Só marque para depois você conferir se eu estou mentindo. Em Marcos 5 narra a história do endemoniado de Gadara.
Jesus sai com os seus discípulos lá no mar da Galileia, num barquinho, e o mar começa a bater contra o barco por causa do vento. Aí Jesus se levanta e fala ao mar, fala: cala-te e aquieta-te. Quando Jesus chega na margem, o endemoniado de Gadara já se levanta lá do cemitério onde ele vem, já começa a falar assim: o que foi, Nazareno? O que é que você está vindo me importunar, nos importunar, né? Os demônios dentro dele falando, antes do tempo, antes da hora. E, na verdade ele fala isso meio que em adoração. Olha que estranho, porque ele fala assim: o que foi, ô filho de Davi? Reconhecendo o reinado de Jesus. Ó filho de Davi, aí em adoração. Imagina ele prostrado até falando isso. Veja que Jesus no barco, entre os seus, no secreto, ele venceu aquele espírito. No público o espírito se dobrou a ele. Essa é uma outra história, um exemplo, né? Jesus usando um cetro de poder, né? Levantando um altar privado e vencendo no público por causa do altar privado. Você só vence o embate público se você já venceu ele no privado, entendeu? Não guerreie guerras públicas, coletivas, se você não venceu ela no seu altar privado, dentro da sua casa, fechando a porta do seu quarto, passando para o secreto e falando com o Senhor, e lutando por essas coisas no secreto, sendo recompensado por Deus no secreto. Não se vence a adversidade na vida pública sem antes vencer na privada. Não podemos ser na sociedade o que não somos em casa. Isso é ser cristão, viu, irmão? Você não precisou nem pregar o evangelho nem falar o nome de Jesus. Isso é só um princípio, uma forma de ser. Eu não posso ser na vida pública o que eu não sou dentro de casa. Isso é ser cristão. Agora, irmãos, outra coisa: quem sabe quem é não teme diante das confusões que o diabo faz a nosso respeito. Todos os altares que a gente ergue tem que ser para Deus. Se a gente cria coisas sem propósito, o inimigo logo quer se apoderar disso. Deus mandou você fazer? Não. Isso está em Deus? Não. Então não faça, porque ele vai ter outro dono. Você tem uma palavra para estar se movendo nisso? Eu não. Fiz isso que eu acho legal. Cuidado. Alguém vai tomar conta disso que você está fazendo e não é Deus. Se um altar não foi erguido para Deus, o diabo se acha no direito de se tornar o dono. Eu vou pular aqui algo que eu ia falar sobre isso, mas é algo que a gente precisa entender. Tudo o que eu vou fazer tem que ser motivado por uma palavra de Deus. Caso contrário, eu já estou levantando um altar que o Senhor não pediu que eu levantasse. Ele não foi dedicado ao Senhor. Essa palavra dedicação não está relacionado com você dedicar a Ele, está relacionado com Ele pedir algo de você. O nome disso é vida de propósito. Por isso você busca um propósito naquilo que você faz. Chega de tentar colocar Deus para abençoar as coisas que você está fazendo. Não estou falando com você, estou falando comigo. Estou sendo duro. Chega de eu colocar Deus para abençoar as coisas que eu estou fazendo. Aí você traduz para você, para ficar mais polido. Porque eu tenho mania de fazer isso. Eu invento as coisas porque eu acho que é bom, e depois eu começo a orar: Senhor, abençoa esse meu projeto. E Deus toda hora está cruzando o braço, falando para mim: eu não tenho um compromisso com o que eu não criei. Se você criou, sustenta você. E aí você continua fazendo isso, outro vem e se apodera por legalidade, porque pela desobediência Deus não se apodera desse altar, Ele não aceita o sacrifício. Outro se apodera. Vou lembrar de Caim para você. Lembra quando Caim foi reprovado por Deus? Deus falou para ele assim: olha, cuidado Caim, cuidado, que o mal está à sua espreita, ele está à porta. Na hora que você tiver uma atitude ruim, ele se apodera de você. E foi exato o que aconteceu. Caim, por ter sido reprovado, tirou a vida do irmão. Entende isso? Então cuidado com os altares que nós levantamos e dedicamos a Deus, mas Ele não pediu, Ele não aceitou. Outro dono vem e se apodera. O nome disso é legalidade. Tira toda a legalidade do inimigo se apoderar do que é dele. Manda ele descer desse altar aí.
Derruba esse altar. Se não foi o Senhor que mandou, derruba isso. O Senhor mandou você fazer? Não. Então, para. Está entendendo? Salmo 115, 16. Salmo 115, 16 diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos de Adão ou aos filhos dos homens. A única legalidade que temos para estar na terra é que nascemos do ventre de uma mulher, o nascimento. A porta para entrar no aprisco é o nascimento. Eu estou falando agora de outro texto que está lá em João 10, que fala: em verdade vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre a porta do aprisco, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. Depois de conduzir para fora todas que lhe pertencem, vai adiante delas e os seguem, porque reconhecem a sua voz. Todavia, de modo algum seguirão um estranho, ao contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranho. Quem entra pela porta é o pastor da ovelha. O que pula é o ladrão. Irmão, a terra e tudo que nela é nossa e nos foi dada. É nossa e nos foi dada. Para você herdar a terra, tem que ter nascido dela. Você nasceu na terra? Nasceu ou não nasceu? Todos nós nascemos. Então ela é nossa por herança. Por isso que ele diz que a terra eu dei aos filhos dos homens, como eu li em Salmo. E por isso eu digo que a única legalidade que nós temos para estar aqui na terra é que nascemos do ventre de uma mulher, o nascimento. Por isso Jesus teve que nascer de uma mulher e vir em carne para herdar a terra. Por isso ele tem uma coroa. Mas o diabo não nasceu. Ele caiu de paraquedas. Ele pulou o muro. Ele foi lançado do céu na terra. Ele não tem legalidade na terra. Quem pode habitar a terra e herdar a sua herança é você. Por isso que ele quer tomar altares que você levantou. Você entende? Ele não tem como adquirir nada e fazer nada na terra, porque ele não é da terra. Você é da terra. Você pode entregar coisas para ele quando você faz coisas que Deus não mandou você fazer. É aí que eu quero chegar. Não dê legalidade ao diabo de possuir coisas que ele não tem direito. Você entendeu isso? Entrega e consagra os altares ao Senhor. Não tenha altar erguido para o diabo, a não ser que você dê a ele esse direito. Não pode fluir água ruim de altares que você ergueu. Ezequiel foi arrebatado do exílio na Babilônia para o templo. Abre aí Ezequiel 47:1. Vamos seguir aqui para a gente terminar. Ezequiel 47:1 fala: então aquele homem me conduziu de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo e fluindo em direção ao oriente, a leste, porquanto a casa estava voltada para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Pula para o verso 9. Por onde passar o rio haverá todo tipo de animais e de peixes. Portanto, essas águas límpidas fluem para lá e saneiam as águas salgadas, de modo que onde o rio passar, tudo ganhará vida. Aqui em Ezequiel nós estamos vendo que as águas que fluem do altar saram. Da tua vida tem que fluir esse rio. Águas que saram. Por onde você passar, as coisas têm que ser saradas, purificadas. Por onde você passa, você gera vida. Esse é o resultado de alguém que ergue altar para o Senhor. Flui rio de água viva. Para finalizar, eu quero resumir afirmando que
construímos um altar de adoração ao Senhor com altares nas nossas vidas. Esses altares precisam estar íntegros, sem contaminação, santíssimos, consagrados ao Eterno, porque sobre esses altares, que são as nossas vidas, nós oferecemos sacrifício puro. E o sacrifício, meu irmão, é você. Você se entrega aí diante desse altar, você se coloca diante dele e queima. E que o nosso ser consumido pelo fogo possa exalar um aroma suave e agradável ao Senhor. E que a gente possa viver como diz o salmista em Salmo 84, 3, que diz: o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Pai, nós oramos, nós consagramos a nossa vida ao Senhor, mas nós consagramos os altares das nossas vidas ao Senhor. Nós declaramos que tudo aquilo que o Senhor não mandou que nós façamos, nós não nos comprometeremos mais com isso. Nós não daremos legalidade para que outro possua aquilo que é seu por direito, que é nosso por direito também, por herança. Mas nós consagramos as nossas vidas, Pai. Nós queremos que elas sejam aceitas diante de Ti, e que por isso os nossos sacrifícios sejam aceitos diante de Ti, que a nossa vida seja aroma agradável às Suas narinas, Pai. Que as nossas vidas chegando à Tua presença, elas sejam identificadas com o aroma de Cristo, o mesmo perfume que o Senhor sente no Seu Filho, puro, santo, sacrifício oferecido na cruz do Calvário, sangue puro derramado pelo pecado do homem, aroma suave às Tuas narinas. Nós nos comprometemos com essa palavra. Recebe a nossa adoração. Nós renunciamos a tudo aquilo que nos faz mal, a tudo aquilo que não Te agrada. Faz um compromisso com o Senhor, meu. Consagra a tua vida, o teu altar ao Senhor. Reflete um tempo aí na tua vida e entrega diante do Senhor algumas coisas que você precisa entregar. Para o Senhor, mas agora nós entramos num novo nível de consagração contigo, Pai. Nós queremos ser aprovados diante de Ti, nós queremos ser agradáveis ao Senhor. Isso é adoração. Aceita a nossa adoração.
luz de ti eu quero ser, Espírito